Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Capítulo 1. Descrição da empresa. Razão social e natureza jurídica. Artigo 1º. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, é regida por este estatuto, especialmente pela Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis. Sede e representação geográfica. Artigo 2º. A Embrapa tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no exterior. Prazo de duração. Artigo 3º. O prazo de duração da Embrapa é indeterminado. Objeto social. Artigo 4º. A Embrapa tem por objeto social promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela empresa, na forma do inciso 1 deste artigo. Dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário. E estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins. Parágrafo 1º. As atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de que tratam este artigo, abrangem prioritariamente as áreas do conhecimento relativas às ciências agrárias e às ciências biológicas, as áreas relacionadas com a agroindústria, e outros temas correlatos com vistas ao desenvolvimento do setor agropecuário. Parágrafo 2º. As atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias definidas no inciso 2 deste artigo, não incluem atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Artigo 5º. Na consecução de seu objeto social, a Embrapa poderá desempenhar suas atividades mediante convênios, contratos, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres, com entidades públicas ou privadas nacionais, estrangeiras ou internacionais. Articular-se com organizações públicas ou privadas, no Brasil ou no exterior, dedicadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas descritas no artigo 4º, parágrafo 1º deste Estatuto, visando alinhar e executar programas que contribuam para o cumprimento de sua missão, mediante a celebração de contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres. Desenvolver atividades em sintonia com o mercado de inovações. Realizar ações de cooperação com organizações nacionais, internacionais e estrangeiras, públicas ou privadas. Planejar, orientar, promover, executar e supervisionar ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação com organizações públicas ou privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras, para o desenvolvimento do setor agropecuário e agroindustrial brasileiro e para ampliar sua inserção competitiva no mercado internacional e no mercado de inovações. Articular-se com organizações de direito privado, notadamente as que reúnem agentes do setor produtivo, para executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Receber e gerenciar os recursos provenientes de ações de cooperação com organizações nacionais, internacionais e estrangeiras, com vistas à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Articular-se, por meio dos instrumentos jurídicos próprios, com agências de fomento ou fundações de apoio públicas ou privadas, para apoio às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação e promover o uso de soluções tecnológicas pelos diferentes agentes do setor produtivo. Firmar contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres com entidades do sistema de assistência técnica e extensão rural com vistas ao aperfeiçoamento e à geração de novas tecnologias e a sua adoção pelos produtores. Otimizar a alocação de recursos financeiros, humanos e de infraestrutura em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mediante mobilização da capacidade instalada. Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e de pessoal técnico e administrativo. Apoiar técnica e financeiramente atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de seu interesse, executadas por outras organizações, mediante a celebração de contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres. E relacionar-se com organizações estrangeiras e internacionais com vistas à permanente atualização tecnológica, científica e institucional e ao estabelecimento de parcerias na execução de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Parágrafo único. A Embrapa poderá, para a consecução do seu objeto social, na forma do artigo 5º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, participar minoritariamente do capital social de empresas constituídas com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas na política agrícola e nas demais políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola. Interesse público. Artigo 6º. A Embrapa poderá ter suas atividades, sempre que consentâneas com seu objeto social, orientadas pela União de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua criação. Artigo 7º. No exercício da prerrogativa de que trata o artigo acima, a União somente poderá orientar a empresa a assumir obrigações ou responsabilidades, incluindo a realização de projetos de investimento e assunção de custos, resultados operacionais específicos, em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado quando estiver definida em lei ou regulamento, bem como prevista em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-la, observada a ampla publicidade desses instrumentos. E tiver seu custo e receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Parágrafo único. Para fins de atendimento ao inciso 2, a administração da Embrapa deverá evidenciar as obrigações ou responsabilidades assumidas em notas explicativas específicas das demonstrações contábeis de encerramento do exercício e descrever as obrigações ou responsabilidades assumidas em tópico específico do relatório de administração. Artigo 8º. O exercício da prerrogativa de que trata o artigo 7º, acima, será objeto da carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, prevista no artigo 13, inciso 1, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Dos recursos financeiros e do capital social. Artigo 9º. Constituem recursos financeiros da Embrapa as dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade da União para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral. Os recursos provenientes de convênios, ajustes ou contratos de prestação de serviços. Os créditos abertos em seu favor. Os recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão, em espécie de bens e direitos. A renda de bens patrimoniais. Os recursos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos pela empresa. As doações que lhe forem feitas. Receitas operacionais da exploração de royalties e de direitos autorais e intelectuais. E quaisquer outras modalidades de receita. Artigo 10. O capital social da empresa é de R$ 3.149.185.524,44. R$ 3.149.185.524,44, integralmente subscrito pela União. Capítulo 2. Da administração e da organização. Da Assembleia Geral. Artigo 11. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Embrapa com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404, de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para a deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem. Parágrafo 2º. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da Embrapa ou pelo substituto que esse vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Ressalvadas as exceções previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto que esse vier a designar, respeitados os prazos previstos na legislação. Parágrafo 4º. A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com antecedência mínima de 8 dias. Parágrafo 5º. Nas Assembleias Gerais, tratar-se-á exclusivamente do objeto declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia. Parágrafo 6º. A Assembleia Geral é composta pela União, representada na forma do Decreto-Lei N. Grau 147, de 3 de fevereiro de 1967. Parágrafo 7º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas pela União e serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos. Artigo 12. A Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no Decreto nº 1091, de 21 de março de 1994, reunir-se-á para deliberar sobre a alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da companhia. Das regras gerais dos órgãos estatutários. Artigo 13. Além da Assembleia Geral, a Embrapa tem os seguintes órgãos estatutários: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração,
A empresa poderá prever, em seu regimento interno, outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, além dos comitês estatutários indicados nos incisos 4 e 5 do caput deste artigo. Parágrafo 1º. A empresa será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. Parágrafo 2º. Observadas as normas legais relativas à administração pública indireta, os administradores deverão orientar a execução das atividades da Embrapa com observância dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por instituições e fóruns nacionais e internacionais, que sejam referência no tema da governança corporativa. Parágrafo 3º. A empresa fornecerá apoio técnico e administrativo aos órgãos estatutários, através de pessoal qualificado disponibilizado pela diretoria executiva. Artigo 14. Sem prejuízo do disposto neste estatuto, os administradores da empresa são submetidos às normas previstas na Lei nº 6.404, de 1976, na Lei nº 13.303, de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 2016. Parágrafo único. Consideram-se administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Artigo 15. Os administradores da empresa, inclusive o conselheiro representante dos empregados, deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações para o exercício de suas atividades, previstos nas leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a todos os administradores da empresa, inclusive ao representante dos empregados e também as indicações da Embrapa para o cargo de administrador em suas participações minoritárias em empresas estatais, de outros entes federativos. Parágrafo 2º. Além dos requisitos previstos para investidura como membro da diretoria executiva, os eleitos deverão observar os demais requisitos estabelecidos na política de indicação da empresa. Parágrafo 3º. O Conselho de Administração fará recomendação não vinculante de novos membros desse colegiado e perfis para aprovação da Assembleia, sempre relacionadas aos resultados do processo de avaliação e às diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão. Artigo 16. Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Parágrafo 1º. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SECH, e disponibilizado em seu sítio eletrônico. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos referidos no parágrafo 1º importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da empresa. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar se os requisitos e vedações estão atendidos, por meio da análise da autodeclaração apresentada pelo indicado, nos moldes do formulário padronizado e sua respectiva documentação. Artigo 17. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de 30 dias contados a partir da eleição ou nomeação. Parágrafo 1º. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de, pelo menos, um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja modificação somente será válida após comunicação por escrito à empresa. Além disso, o termo de posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta, Ética e Integridade e às políticas da Embrapa. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse, desde a data da respectiva eleição. Parágrafo 3º. Os membros do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos na data da eleição, mediante assinatura do termo de posse. Parágrafo 4º. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar à Embrapa, que zelará pelo sigilo legal, declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Receita Federal do Brasil, RFB, ou autorização de acesso às informações nela contidas. Parágrafo 5º. No caso dos membros da diretoria executiva, a declaração anual de bens e rendas também deve ser apresentada à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, CEP-PR. Artigo 18. Os membros dos órgãos estatutários serão desligados mediante renúncia, ou destituição, ad nutum. Artigo 19. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á a vacância do cargo quando o membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou dos comitês de assessoramento deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem justificativa. O membro da diretoria executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.
Artigo 20. A remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e, quando aplicável, dos demais comitês de assessoramento, será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais órgãos estatutários terão ressarcidas suas despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião. Caso o membro resida na mesma cidade da empresa, esta custeará as despesas com locomoção e alimentação. Parágrafo 2º. A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Embrapa não excederá 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. Parágrafo 3º. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais. Artigo 21. Os administradores e conselheiros fiscais, inclusive o representante dos empregados, devem participar na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. E demais temas relacionados às atividades da empresa. Parágrafo único. É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos 2 anos. Artigo 22. A empresa disporá de código de conduta e integridade elaborado e divulgado na forma da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Artigo 23. Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Parágrafo único. Caso não o faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o conflito, caso dele tenha ciência, devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e legislação aplicável. Artigo 24. Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Artigo 25. A Embrapa, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal a defesa em processos judiciais e administrativos, contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. Parágrafo 1º. O benefício previsto neste artigo aplica-se, no que couber e a critério do Conselho de Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no polo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de competência delegada pelos administradores. Parágrafo 2º. O benefício previsto neste artigo somente poderá ser usufruído na hipótese de a consultoria jurídica não identificar, em análise prévia, a possibilidade de existir conflito de interesses e mediante a celebração de prévio compromisso formal do beneficiário de realizar o ressarcimento, de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Se o beneficiário da defesa, em processos judiciais e administrativos, for condenado em decisão transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou deste estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá ressarcir à empresa todas as despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Parágrafo 4º. A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho de Administração. Artigo 26. A empresa poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores e conselheiros fiscais, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à empresa. Parágrafo único. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais, bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da empresa, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato. Do Conselho de Administração. Artigo 27. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016. Artigo 28. O Conselho de Administração é composto de 8 membros, a saber: 4 membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, dentre os quais, 2 deles devem ser membros independentes, na forma da legislação. 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda. 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.
e um representante dos empregados, nos moldes da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros, devendo o presidente ser um dos membros indicados pelo ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria executiva da empresa não poderão compor o Conselho de Administração, podendo, no entanto, ser convocados por esse colegiado para reuniões, sem direito ao voto. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar o enquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da análise da autodeclaração apresentada e respectivos documentos, nos moldes do formulário padronizado. Parágrafo 4º. O representante dos empregados, de que trata o inciso 5 do caput, não participará das reuniões, discussões e deliberações sobre assuntos que envolvem relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, matérias de previdência complementar e assistenciais, hipótese em que fica configurado conflito de interesses. Parágrafo 5º. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Parágrafo 6º. No prazo definido no parágrafo anterior serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos. Parágrafo 7º. Atingido o limite a que se referem os parágrafos 5º e 6º deste artigo, o retorno do membro do Conselho de Administração para a Embrapa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Parágrafo 8º. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Parágrafo 9º. No caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Caso ocorra a vacância da maioria dos cargos, será convocada a Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Parágrafo 10. Para o Conselho de Administração proceder à nomeação de membros para o colegiado, na forma do parágrafo anterior, deverão ser verificados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração os mesmos requisitos de elegibilidade exigidos para a eleição em Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 11. A função de conselheiro de administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes. Parágrafo 12. O Conselho de Administração se reunirá, com a presença da maioria dos seus membros, ordinariamente uma vez a cada mês, e extraordinariamente sempre que necessário. Parágrafo 13. O Conselho de Administração será convocado por seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Parágrafo 14. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. Parágrafo 15. As reuniões do Conselho de Administração devem, em regra, ser presenciais, admitindo-se, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Parágrafo 16. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. Parágrafo 17. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal. Parágrafo 18. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, que dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho de Administração. Parágrafo 19. As atas do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Parágrafo 20. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 29. Compete ao Conselho de Administração fixar a orientação geral dos negócios da Embrapa. Avaliar, a cada 4 anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da empresa ao seu objeto social, devendo, a partir dessa avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de suas atividades para outra estrutura da administração pública ou desinvestimento da participação. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva da empresa, inclusive o presidente, fixando-lhes as atribuições. Fiscalizar a gestão dos membros da diretoria executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da empresa, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em assembleia. Aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica Assuntos Gerais. Convocar a Assembleia Geral. Manifestar-se sobre os relatórios da administração e as contas da diretoria executiva. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória. Autorizar a alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros sobre eles.
Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos. Aprovar as políticas de conformidade, de integridade e gerenciamento de riscos, de dividendos e participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa. Aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela diretoria executiva. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da diretoria executiva. Deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social da empresa, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 1976. Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, PAINT, e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, RAINT, sem a presença do presidente da Embrapa. Criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada. Eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de conformidade e de integridade e gerenciamento de riscos a membros da diretoria executiva. Solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades das SERES, Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da empresa. Realizar a autoavaliação anual de desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Aprovar as nomeações e destituições dos titulares da auditoria interna, e submetê-las à aprovação da Controladoria Geral da União. Conceder afastamento e licença ao presidente da empresa, inclusive a título de férias. Aprovar o regimento interno do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, e dos demais comitês de assessoramento, bem como o Código de Conduta, Ética e Integridade. Aprovar o regulamento de licitações. Aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do Conselho de Administração. Aprovar a prática de atos que importem renúncia, transação ou compromisso arbitral, observada a política de alçada da empresa. Discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes relacionadas. Aprovar e divulgar a carta anual, com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, na forma prevista na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Avaliar os membros da diretoria executiva e membros de comitês estatutários da empresa, nos termos do inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 2016, e do inciso 2 do artigo 24 do Decreto nº 8.945, de 2016, com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da diretoria executiva. Promover anualmente análise das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, TCU. Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa. Executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso 35 deste artigo, dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral. Autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa, respeitada a legislação que regulamenta a matéria. Aprovar o regulamento de pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio, e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados. Aprovar o patrocínio a plano de benefício, se a adesão for entidade fechada de previdência complementar. Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela diretoria executiva resultante da auditoria interna sobre as atividades das SERES. Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los. E aprovar as atribuições dos diretores executivos não previstas no Estatuto Social. Parágrafo único. Excluem-se da obrigação de publicação, a que se refere o inciso 31, as informações de natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa.